Aleluias. Diga glória a Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Esse texto já pensamos sobre ele com a igreja uma vez, não faz muito tempo. Mas é um texto eternamente abençoado e o Senhor quer nos encher do Espírito Santo. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma e de espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. Glória a Jesus. Hebreus 4, 12 e 13. Senhor amado, flui do Teu Espírito, flui da Tua palavra, como diz 2 Tessalonicenses 3, que a palavra do Senhor tenha livre fluência. Senhor amado, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor amado, revela-nos os Teus propósitos. Senhor, fala conosco, no nome de Jesus. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos começar a partir do versículo 7. Leia comigo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Novamente. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Acompanhe o restante da leitura. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Glorificado seja o Senhor. Deus eterno vai quebrando, Senhor amado, toda a barreira em nós. Senhor amado, de incredulidade, todo desânimo, Senhor amado, vai operando no nome de Jesus. Glória a Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A vida cristã é um combate. Fala para o irmão do lado, estamos em luta. Estamos sempre em luta. Irmãos, enquanto estivermos aqui na terra, nós estaremos em luta. Tem pessoas do meio do fundo, do meio do salão profundo, que estão distraídas. Olhe bem para o irmão e diz assim: acorda. Olha, irmãos, nos reunimos num lugar para passar um calor lascado, para não prestar atenção na pregação, é muita perda de tempo, viu? Mas assim, misericórdia. Fala assim, Deus quer falar com você. Glória a Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, temos uma luta a enfrentar, é a luta da vida. Pastor, eu estou com luta na minha casa. Sempre estaremos, ou de um jeito ou de um outro, ou se não for na casa, vai ser no serviço, vai ser na saúde, vai ser na igreja, em qualquer lugar. Irmãos, essa terra é lugar de luta e nós precisamos vencer. A promessa dada ao que vencer, como está repetido 7 vezes no livro do Apocalipse.
Ao que vencer, dali que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono, como tem um dos exemplos, palavras de Jesus às 7 igrejas da Ásia. Diga glória a Deus. Combati o bom combate. Irmãos, esta luta é boa. Fala para um do lado, esta luta é boa. É bom lutar com Jesus porque é uma luta edificante, é uma luta vitoriosa. Muito embora as vitórias possam não parecer imediatamente, mas no fim produzirá um fruto pacífico de justiça, como diz lá em Hebreus 12. A vitória é nossa no sangue de Jesus. 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 2, 14, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o bom perfume de seu conhecimento. Salmo 108, 13, em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Fala para um lado, tem que lutar. Irmãos, não tem espaço no reino de Deus para os tímidos, nem para os covardes. Gideão ajuntou um exército de 32 mil pessoas. Deus falou assim: mande irem embora os covardes. Sobraram 10 mil. Fala assim, misericórdia. O Senhor manda os covardes irem embora, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Na Nova Versão Internacional diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, feiticeiros, o lugar deles é no lago que arde com fogo e enxofre. Irmãos, temos que lutar e temos que vencer no nome de Jesus. Nós temos inimigos de toda sorte. Irmãos, 2 Timóteo é o último livro escrito pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso. Ele ainda saiu da prisão desta vez que ele estava, mas um pouco depois disso ele foi preso novamente e foi ao martírio. E o apóstolo sentia que já estava no final da vida, porque ele disse, acabei a carreira, guardei a fé, agora só está reservada para mim a coroa da justiça. Ele já estava pressentindo a sua partida para a glória. Mas você não vê aqui palavras de um derrotado ou de um desanimado, não. Ele dando últimas instruções com respeito à obra de Deus, e ele falou muito claro: acabei a carreira e guardei a fé. Fala para um do lado, guarde a fé. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Irmãos, temos inimigos de toda forma, inimigos espirituais. Efésios 6:12. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes dominadoras deste mundo tenebroso, as forças espirituais malignas nos lugares celestes. Diga glória a Jesus. Mas nós temos inimigos humanos também. 2 Tessalonicenses 3:2, oremos para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Jesus tinha como inimigos os fariseus, aqueles que João Batista chamou de raça de víboras, quer dizer, filhos das trevas. Gálatas 4 diz que os que são gerados segundo a carne perseguem os que são gerados segundo o Espírito. Em 2 Timóteo mesmo, Paulo diz que os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então nós temos inclusive inimigos humanos. E Jesus foi mais longe, em Mateus 10, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Lógico que existe um momento da vida em que nós alcançamos a salvação de toda a nossa família, mas enquanto toda a nossa família não é salva, nós encontramos oposição à nossa fé dentro de casa. Mas tem que vencer. Fala para um lado, tem que vencer. Ai, pastor, é difícil. Não, irmãos, esse critério, se é difícil ou se é fácil, isso é irrelevante. Diga glória a Jesus. Tem que vencer. Existem inimigos humanos, e nós temos que vencê-los em nome de Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós não podemos ceder em sujeição.
Como diz lá em Gálatas 2, até foi pregado uma vez sobre isso, homens que entraram secretamente para espiarem a liberdade que temos em Cristo Jesus, aos quais não cedemos em sujeição nem por um instante. 1 Coríntios 7, fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Diga glória a Jesus. Essas coisas nós precisamos resistir. Pessoas que querem nos oprimir, pessoas que querem ter domínio sobre nós. E outra, além de resistirmos, irmãos, nós temos que manter o coração limpo. Fala para um lado, mantenha o coração limpo. Tem gente que está sendo perseguido pelo chefe no emprego. Ele não deixou da fé, mas tem uma raiva do chefe. Mas sem misericórdia, que adiantou isso? Perdeu do mesmo jeito. Porque o coração está sujo. Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, existem essas oposições e nós temos que vencer. Irmãos, o diabo muitas vezes pode usar pessoas que estão muito próximas de nós, e são essas ações do diabo as que mais nos ferem, porque o diabo conseguiu se meter até dentro do estreito círculo dos 12 apóstolos. Aquele que comia o pão contra mim levantou o seu calcanhar, como estava profetizado no Salmo 102, e cumpriu-se na vida de Judas. Lucas 22:1, entrou Satanás em Judas. Mas irmãos, Jesus não se deixou contaminar com isso, e como diz em João 13, Jesus tendo amado os seus, amou-os até o fim. Diga glória a Jesus. Então o Senhor está falando conosco neste texto. Vamos continuar, vamos em frente. Irmãos, temos luta de toda sorte, lutas inclusive conosco mesmo. Temos o nosso próprio coração para vencer. Fala para um lado, você precisa vencer o teu coração. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vamos guardar o coração. Temos que tomar cuidado. Tem gente que acha que só porque ele está na igreja, todo o pensamento que vem na cabeça dele é de Deus. Capaz, meu filho. Fala assim, capaz. Passa cada ideia boba na nossa cabeça. Se nós formos dar atenção para cada um, nós estamos perdidos. Mesmo que você esteja na igreja, nós continuamos com uma mente humana e precisamos, como diz 2 Coríntios 10, levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Temos que buscar os pensamentos de Deus, que são muito mais altos do que os nossos. Isaías 55. Diga glória a Jesus. Temos que vencer o nosso egoísmo. Fala para um lado, vença o teu egoísmo. Irmãos, todo o chamado que nós recebemos de Deus implica que nós temos que perder alguma coisa. Diga glória a Deus. Os discípulos tiveram que deixar as redes, tiveram que deixar o seu pai, como Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Tiveram que deixar o emprego na coletoria, como Mateus ou Levi. Zaqueu deu metade dos bens aos pobres. O mancebo rico não queria perder nada, e Jesus disse então para ele dar tudo. Então, irmãos, todo chamado de Deus implica em perder alguma coisa, mas esta é a regra de Jesus, Mateus 10. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la, mas quem por amor de mim perder a vida, ganhá-la. Mas, irmãos, aí que a coisa aperta, porque as pessoas nas igrejas só querem ganhar, ninguém quer perder. Fala assim, né? A pessoa vem para a igreja, o primeiro prejuízo que tem na vida, o que ela faz? Deixa de vir na igreja. Só quer ganhar, né, meu filho? Meu amado, a vitória do crente, ouça isso,
O crente nesta vida pode até terminar a sua vida em estado de derrota. Sabe por quê? Porque a nossa vitória é final, a nossa vitória é eterna. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, temos que vencer o nosso egoísmo. O Senhor tem falado muito comigo essa semana sobre egoísmo. Irmãos, as pessoas querem fazer alguma coisa para Jesus, mas alguma coisa que lhes dê relevância. Favas e misericórdia. Se for algo assim que não apareça, daí já pensa duas vezes. Favas e misericórdia. Irmãos, como disse Filipenses 3:21, dos quais já vos disse muitas vezes chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles mesmos, que só buscam as coisas terrenas. Meu Deus. Meu amado, para você realmente fazer a vontade de Deus, você vai perder alguns pedaços. Fala assim, viu? Vai doer. Porque longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz. Gálatas 6:14. Jesus disse, Mateus 16:24, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Fala para um lado, tome a sua cruz. Senhor amado, irmãos, nós temos que lutar contra o amor do mundo, este bom combate, lutar contra o amor do mundo. Nós temos que lutar para manter a santidade. Fala para um lado, santidade. Lutar para manter a santidade, porque o pecado, como diz Hebreus 12, ele muito de perto nos rodeia. Irmãos, e neste texto o apóstolo fala algumas coisas de sua própria experiência que ele teve que vencer. Repita comigo, eu preciso vencer a decepção. Olha o que o apóstolo disse, Demas me desamparou amando o presente século. Demas era o nome de um homem. Diga glória a Jesus. Filipenses 24 diz que ele era um dos cooperadores do apóstolo Paulo. Colossenses 4,14 também diz, ele era cooperador junto com Lucas, alguém muito próximo do apóstolo. E o apóstolo diz que Demas o tinha desamparado amando o presente século. A Nova Versão Internacional diz amando o mundo. Irmãos, eu posso até arriscar falar uma coisa, é uma interpretação do texto, e os comentários bíblicos, eles autorizam a dizer isso que eu estou arriscando dizer. Demas não tinha se desviado, ele tinha deixado do ministério. Fala assim, misericórdia. Ele não tinha deixado de ser crente, ele só tinha deixado de estar ativamente na obra de Deus. E isso, para o apóstolo do Cordeiro, foi chamado de desamparar a obra de Deus. Pergunta para um lado assim, e você? Irmãos, o apóstolo teve que vencer esta decepção. Era alguém que estava muito perto dele, alguém que o ajudava, alguém que estava junto, e de repente o destino sumiu. Diga glória a Jesus. Irmãos, dentro das igrejas está cheio de gente decepcionada. Decepcionado com a igreja. Fazem misericórdia. Irmãos, você teve problema na igreja? O apóstolo Paulo também, um monte. Aí ele está falando. Nós vamos continuar ali. O Demas que desamparou, o outro que tinha causado muitos males. Fazem misericórdia. Tudo gente da igreja. O apóstolo ia ficar decepcionado com a igreja? Ele que tinha fundado aquele monte de igrejas? Diga glória a Jesus. Teve decepção? E daí? Pergunta para um lado assim, e daí? Conheço um monte de gente que não vai mais à igreja nenhuma porque ele está decepcionado com a igreja. Só que é essa igreja que Jesus vai levar.
tem defeito. Irmãos, aquela frase muito antiga. Você conhece alguma igreja sem defeito? Não entre nela, porque a partir do momento que você entrar já tem um defeito. Um defeitão, você. Assim, viu? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, vencer a decepção. Você teve decepção com o marido? Com a mulher? Tem gente que fala isso, a pessoa até dá uma olhada assim pro lado. Assim, fazer misericórdia. Você tem que vencer isso, meu filho. Diga glória a Deus. Senão não vai para o céu. Senão isso aí vai te amarrar, porque isso suja o teu coração, porque você fica magoado. O Senhor fala em revelação hoje que tem gente que está com o coração magoado. Jesus tem que entrar com soda no teu coração, sabão, para fazer uma lavagem poderosa. Aqueles produtos de lavar calçada. Diga glória a Jesus. Vencer a decepção. E outra coisa que o apóstolo teve que vencer. Ele falou assim, Crescente foi para a Dalmácia e Tito para a Galácia. Ou talvez o oposto. Crescente era o nome de outro dos colaboradores do apóstolo. Diga glória a Jesus. Só que esses não desampararam o apóstolo. O apóstolo que teve que encaminhá-los para outro lugar, porque a obra necessitava. Tinham muitas vidas recém-convertidas a Jesus nesses lugares e necessitavam de alguém que os encaminhasse, que os ensinasse. Então esses aqui não abandonaram o apóstolo. Ele que teve que pedir para eles irem trabalhar na obra. O apóstolo queria que eles ficassem com ele, ficassem com Paulo, mas precisou enviá-los. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, precisamos vencer o fato de amigos que vão para longe. Tem gente que estava muito bem na igreja, mas de repente a pessoa a quem ele mais estava ligado na igreja sai da igreja, vai para outra igreja, muda de bairro, muda de cidade, e daí este que estava muito vinculado àquele, nunca mais é a mesma coisa. Daí ele fica assim muito murchinho, muito fraquinho. Fala, irmão, assim, misericórdia. Você tem que vencer isso, porque a tua raiz tem que estar em Jesus. E outra, terra é lugar de separação, só não tem separação no céu. Então aqui na terra, irmãos, nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Ninguém aqui tem pousada fixa. O Senhor pode nos levar a outro lugar a qualquer momento, conforme muito bem lhe apraz. João 3, como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai, nem ouves a sua voz, assim é aquele que é nascido do Espírito. Diga glória a Jesus. A nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele sabe. Fala para o lado, Deus sabe. E este Deus ainda diz, Deus justo juiz. Fala para o lado, Deus é justo. Glória a Deus. Então, irmãos, tem gente que não supera esta separação, fato de pessoas que lhe eram muito próximas, que foram para longe, foram para outra igreja, foi para outro lugar. Meu amado, tem que superar, tem que fazer outros amigos, tem que preencher isto que ficou. O apóstolo precisou aprender isso. Diga glória a Jesus. Precisamos vencer os problemas do passado. Fala para um lado, vencer os problemas do passado. Quando o apóstolo era bem jovem, poucos anos depois de sua conversão, já foi enviado pela igreja de Antioquia, da Síria, para a obra missionária. Ele foi com Barnabé, nesta primeira viagem. No final da viagem, Paulo e Barnabé, está escrito em Atos 15, Paulo e Barnabé se desentenderam. Barnabé tinha um sobrinho que era chamado de João Marcos, a Bíblia chama ele de Marcos, que aliás é o autor do Evangelho de Marcos. Era alguém muito ligado também ao apóstolo Pedro, porque 1 Pedro 5,13 o apóstolo chama de uma pessoa muito chegada de o seu próprio filho. E este Marcos foi na viagem com Paulo e Barnabé, só que no meio da viagem ele resolveu ir embora. Os apóstolos saíram para uma viagem longa, difícil, de navio. Naquela época demorava meses e tempestades e tudo perigoso. E foram em 3, precisavam dos auxiliares, dos cooperadores. De repente o moço resolve ir embora.
Daí o apóstolo Paulo e Barnabé brigaram por causa disso, porque Barnabé queria levar um moço de volta na outra viagem. O apóstolo diz: não, com esse aí eu não viajo mais. Fazem misericórdia. E se desentenderam, e Paulo foi com Silas para um lado e o Barnabé foi com o Marcos para o outro lado. Então houve contenda severa entre os apóstolos por causa disso. Mas olha o que diz esse texto, 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo, no fim da vida, ele fala para Timóteo: traze contigo a Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Diga glória a Jesus. Irmãos, só este versículo de 2 Timóteo 4 já é abençoadíssimo, porque sabe o que acontece? Meu amado, quando a pessoa se lança na obra de Deus, ela vai cometer alguma gafe, algum erro, com certeza. Só que falando assim genericamente, todos nós consentimos. Só que quando é na nossa experiência pessoal, vamos fazer a obra de Deus e cometemos um erro, o diabo, ele vem na nossa mente com acusações seríssimas, de que nós não servimos mais, de que Deus não quer mais nada conosco, e lança desânimo, e etc e tal. Irmãos, aqui este rapaz, e outro, o que ele fez, não foi leve não, causou até contenda entre os apóstolos. Mas irmãos, Deus o aceitou de volta, e este moço, João Marcos, continuou servindo no ministério, continuou sendo uma bênção, e tão abençoado, de sorte que Paulo, no final da vida, diz: traz ele para ficar comigo de novo, porque ele é muito útil. Irmãos, o nosso Deus é o Deus da restauração, Deus do conserto. Se você errou, Deus não te descasta. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, este rapaz, ele se consertou diante de Deus. Ele não fez mais isso. Ele continuou servindo ao Senhor, e isso se tornou reconhecido. Irmãos, e o apóstolo Paulo, ele soube vencer isso. Irmãos, tem gente que, se alguém faz uma mancada com ele, nunca mais perdoa. Não esqueço o que ele me fez em 1940. Mas em misericórdia, não esquece nunca mais. Mas vamos levar o fulano, ele já mudou. Não, quem faz uma faz duas vezes. Você, por exemplo, né? Fala assim: misericórdia. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. O apóstolo teve que vencer. Mas como o apóstolo Paulo ia para o céu se ele tivesse uma pendência com este rapaz chamado Marcos? Aliás, aqui em 2 Timóteo já não era mais tão rapaz. Diga glória a Jesus. Mas ele precisou vencer isso, precisou ter o coração limpo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tem mais uma coisa. Olha, pastor, não é falta de perdão, sabe? Tudo bem, perdoei, tudo bem, mas ele lá e eu aqui. Fala assim: misericórdia. Esses perdão de minha tigela. Fala assim: misericórdia. O apóstolo Paulo tanto perdoou que disse: eu quero ele aqui de volta. Fala para nós assim: Deus está falando com você. Diga glória a Jesus. Pense agora em uma pessoa que já te deu bastante problema na igreja, uma pessoa com quem você brigou, que você encrencou, e essa pessoa não está mais aqui hoje. Pense, e pense sinceramente: você gostaria que ela estivesse aqui hoje? Teve gente que deu até arrepio. Misericórdia. Fazer misericórdia. Se sinceramente você não gostaria, é porque o teu coração ainda está sujo. Diga glória a Deus. Irmãos, uma pessoa pode frequentar a igreja há 20 anos com o coração sujo, só que não vai para o céu. Tem que ter o coração limpo, tem que vencer o problema do passado. Pastor, o senhor não sabe o que ele me fez. O que o Marcos fez também não era pequeno, e o apóstolo teve que vencer. Diga glória a Jesus. Fala ao lado: tem que perdoar. Se não perdoares aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial
não perdoará as vossas ofensas, diz em Mateus capítulo 6. Glória a Deus. Irmãos, este jovem Marcos, apesar de ter feito isso no passado, ele se tornou útil na obra de Deus. Fala para um lado, você precisa ser útil. Irmãos, este texto é uma bênção. Não é por causa de um erro que você não serve mais. É só se consertar que Deus vai continuar te usando, e pode te usar mais do que antes ainda. Diga glória a Jesus. Irmãos, quem já não passou por provação mental de pensamentos, que o diabo ferve a nossa cabeça? Eu já passei por isso. Quando o diabo é mestre em trazer os pontos negativos, e ele é mestre em colocar lente de aumento nos defeitos. Fala assim, misericórdia. Só que Jesus Cristo liberta. Diga glória a Deus, liberta mesmo e nos restaura plenamente. Glória a Jesus. E outra, irmãos, então o apóstolo teve que vencer tudo isso, e outra, teve que vencer a oposição declarada. Aqui o apóstolo fala deste Alexandre, latoeiro, que causou-me muitos males, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Em 1 Timóteo 1, o apóstolo disse assim: conserva a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, entre os quais estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Misericórdia. Fazem misericórdia. Este Alexandre não era fraco. Fazem misericórdia. Ele causou problema sério para o apóstolo. E o apóstolo disse a Timóteo assim: preserva-te dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Deve ter acontecido o seguinte: o apóstolo pregava, e este Alexandre no lugar, como faziam os judeus, e ficava desdizendo o que o apóstolo dizia, e ficava difamando, caluniando, ficava espalhando boatos, coisas desagradáveis sobre o apóstolo, e isso acabava perturbando, isso acabava causando entrave na obra de Deus. Mas, irmãos, o apóstolo teve que vencer isto. Ele tinha oposição. Qualquer um que quiser servir a Deus vai ter oposição. Sabe, pastor, Deus me deu um ministério, mas se levantaram contra mim e eu desanimei. Mas você é molenga mesmo, né? Misericórdia. Mas em misericórdia sempre vai ter oposição. Então tem duas coisas: ou o teu ministério era de Deus coisíssima nenhuma, ou você é muito molenga. Mas em misericórdia tem que vencer a oposição. E o outro apóstolo precisou dar assim um conselho muito prático para Timóteo: cuide-se com este Alexandre. E teve que falar isso sem mágoa, sem reserva, mas também com prudência. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui este texto é perfeito. O Marcos, que causou problema no passado, mudou. Então Paulo queria Marcos do lado dele. O Alexandre causou problema no passado e continuava causando. Paulo queria ele bem longe. Fazia misericórdia. Irmãos, isso que o crente precisa aprender. O crente precisa aprender a não ter o coração sujo e a ter prudência. Diga glória a Jesus. Uma pessoa no teu serviço que já deu mancada com você e não mudou, perdoa, libera perdão, ora por ele e toma bastante cuidado com ele. Fala assim, viu? Irmãos, porque às vezes quando tem essas pregações como hoje, a pessoa não entende direito e já fica toda quebrantada. Ai, pois é, eu tenho problema com ele. Ai, eu preciso perdoar. E o ele que ele está falando é um pilantrão sem vergonha que apronta todas. Daí a pessoa sai do culto, toda quebrantada, vai lá e se humilha perante o pilantrão, faz misericórdia, e volta tudo de novo a cometer todas as mesmas barbaridades. Não é isso. Fala assim, não é isso. O Marcos, houve perdão e restauração, porque houve conversão. Diga glória a Jesus. O Alexandre não. O apóstolo falou isso com o coração limpo. Capaz que Deus deixaria alguém escrever um versículo da Bíblia de coração sujo?
de coração limpo, mas com toda a cautela possível. Sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Mateus capítulo 10. Dê uma salva de palmas a Jesus. Estamos vendo o bom combate, coisas que nós precisamos vencer nesta luta. Repita comigo: precisamos vencer o abandono dos amigos na hora difícil. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me abandonaram, que isso não lhes seja imputado, que isso não lhes seja cobrado, que isso lhes seja perdoado, é o que ele quis dizer. Diga glória a Deus. Esse versículo quer dizer o seguinte: Paulo foi levado a julgamento e não teve um crente sequer para ir junto com ele, para interceder, para estar lá, para a presença física, dar apoio. Ninguém, todo mundo com medo de ser preso também. É isso que aconteceu. Nenhum, mesmo dos amigos mais chegados, mesmo o Timóteo, para quem Paulo estava escrevendo e dando uma pontadinha nele com esse versículo. Diga glória a Deus. Só que o apóstolo venceu e continuou amando a todos eles, tanto que estava lastimando o Demas que desamparou, o Crescente e o Tito que foram para não sei aonde. Diga glória a Jesus. E o que diz o versículo lá que Paulo diz para Timóteo? Procura vir ter comigo depressa. O apóstolo ficou sozinho numa hora difícil, os amigos abandonaram, mas ele superou isso. E você? Pergunta para o irmão assim: e você? Quantas vezes, meu amado irmão, eu já ouvi: pastor, na hora mais difícil da minha vida, ninguém na igreja me ajudou. Isso é um poço sem fim de amargura. Fazem misericórdia. Daí a pessoa não vem mais para a igreja, ou vem sentar lá no último banco. Fazem misericórdia. Diga glória a Deus. Irmãos, o apóstolo também passou isso sozinho. Os crentes, o que a gente subentende do versículo é que os crentes medrosos não foram ajudá-lo no julgamento, mas ele perdoou e queria todos eles do lado dele de novo. Diga glória a Jesus. Alguém te abandonou numa hora difícil? Perdoa e restaura o relacionamento. Diga glória a Deus. Fala para um lado: restaura o relacionamento. Irmãos, e quantas vezes a gente vê pessoas que dizem assim: sabe, pastor, eu fui abandonado na hora mais difícil da minha vida. Eu superei, sabe, pastor, mas também eu aprendi a ficar mais reservado. Quer dizer, a pessoa erigiu muralhas imensas para ninguém mais chegar perto, para não doer quando a pessoa que devia estar perto não está. Isso é errado. Fala assim: isso é errado. Porque Paulo não erigiu barreira nenhuma e não queria ficar sozinho também, porque ele disse no versículo ali: procura vir ter comigo depressa. Ele queria amigos. Não é porque teve decepção com alguns que ele iria descartar estes amigos. Amigos podem falhar, só Jesus que não falha. Fala do lado: só Jesus que não falha. E outra, meu amigo, amigos podem falhar sim. Quer um exemplo? Você. Fala assim: você tem amigos? E você é perfeito por acaso? E você nunca falhou com nenhum deles? Fazem misericórdia. Quer dizer, é só o que falam com você que você leva em consideração, o resto não? Não. Tem que vencer isso em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E continuar com o coração aberto, sem recalque. Fala assim: sem recalque. Irmão, Jesus está aqui. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos,
Todos estes problemas o apóstolo passou dentro da igreja. Pessoas de dentro da igreja, ou que estavam dentro e saíram, mas problemas relacionados à igreja. Não ficou decepcionado com a igreja por causa disso. E outra, meu amado, você precisa aprender uma coisa. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já ouvi essa frase muitas vezes. Ai, pastor, olha só, esses crentes que não têm amor. O que eles estão fazendo dentro da igreja? O mesmo que você. Fala assim, o mesmo que você. Tão defeituoso quanto você. Ó, frasezinha. O que eles estão fazendo dentro da igreja? O mesmo que você, meu filho. Diga glória a Jesus. Todos aqui precisamos de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E outra, meu amado, nós precisamos aprender uma coisa. A igreja vai ser perfeita no céu. No céu. Aqui é lugar de luta, de provação, de conserto, de edificação, de reforma. Diga glória a Jesus. A igreja é perfeita no céu. E esta igreja, a igreja de Jesus na face da terra, pode ter os defeitos que tiver, mas Jesus a ama e Jesus vai levá-la para si mesmo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o apóstolo chegou no fim de sua vida, cheio de fé, havia superado tudo, ele deu tudo de si. Atos 20, 24, em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Efésios 3, pelo que eu também considero todas as coisas como lixo, reputo-as como perda, pela excelência do conhecimento de Jesus, para que seja achado nele, tendo não a justiça que vem pela lei, mas a justiça que vem pela fé em Jesus. Diga glória a Deus. Repita comigo: o Senhor quer a dedicação total das nossas almas. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, e sabe o que é mais intrigante em tudo isso? O apóstolo estava no fim de sua vida, com igrejas pequenas, fracas, já cheias de heresia, cheia de confusão, já com desviados, o Alexandre, por exemplo. Diga glória a Deus. Com um monte de oposição feroz do Império Romano. Quer dizer, o resultado aparente de todo o trabalho do apóstolo Paulo era zero. O resultado aparente. Mas repita comigo: o resultado de nosso trabalho na obra de Deus aqui na terra não aparece. Ele só aparece no céu. Aqui na terra não aparece. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, eu estou trabalhando para Jesus, mas que resultado que teve isso? Muito, meu filho. Não fala bobagem. Fala assim, não fala bobagem. Tudo que se faz para o Senhor tem muito resultado. Só vamos saber no céu. Aqui tem que lutar até o fim, acabar a carreira e guardar a fé ainda. Diga glória a Jesus. Irmãos, a gente sempre fala isso, né? Tem crente que o combate não é bom, ele não acaba a carreira e perde a fé. Fala assim, misericórdia, é o fim da picada. Diga glória a Deus. Tem que ir até o fim e guardar a fé. Irmãos, para encerrar, existe um estudo que é um paralelo de 2 Timóteo 4 com o Salmo 22. Salmo 22 é aquele que começa dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste?
porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias. Meu Deus, eu clamo de dia e tu não escutas, eu clamo de noite, então tu não me ouves, mas tu és santo, aquele que habita entre os louvores de Israel. E vai em frente. Diga glória a Jesus. Jesus disse este salmo na cruz do Calvário. Os evangelhos só trazem o primeiro versículo, mas é provável que Jesus tenha recitado o salmo inteiro na cruz. E existe um paralelo entre o Salmo 22 e 2 Timóteo 4. O apóstolo também no final de sua vida, só que numa palavra de esperança. O Salmo 22 termina em triunfo, termina em vitória, termina em esperança, termina em salvação. Diga glória a Deus. O apóstolo passou por todas essas decepções com amigos, com pessoas que desampararam, com gente que se desviou, mas ele continuava cheio de esperança. Olha que maravilha que ele falou assim: o Senhor não me deixou, Ele não me desamparou, e o Senhor vai me guardar de toda má obra, e guardar-me-á, preservar-me-á para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Diga glória a Jesus. Terminou cheio de esperança. Irmãos, o que o apóstolo disse no final da vida: Deus nunca me desamparou. Fala para um lado: o Senhor nunca vai te desamparar. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé. Senhor amado, queremos continuar neste combate, continuar nesta luta. Queremos, Senhor amado, continuar crendo, continuar perseverando na oração, na fé, no trabalho do Senhor. Pai amado, faz-nos vencer, passar por cima de todo o problema que nos cerca. Senhor, queremos ser vencedores. Pouco importa a situação de nossas vidas. Queremos vencer, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, tem gente que não gosta da vida que tem, porque ele acha que o que a vida lhe deu não é o que ele merecia. Fala assim: misericórdia. Se a vida, e outra, a vida é Jesus, né? A vida fica muito vago. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, João 14,6. E outra, se você fosse receber o que você merece, você está perdido. Fala assim: misericórdia. Mas às vezes a pessoa até está na igreja, mas ela tem uma decepção interior de a vida que ela tem não é a que ela pensava que iria ter. Seja lá como for a tua vida, é nessa aí que você tem que vencer, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Sabe o que o apóstolo pensou quando ele foi salvo lá na estrada de Damasco? Que Deus disse que ele seria um vaso usado para os reis. Sabe que ele pensou que ia passar quase a vida inteira na cadeia? Sabe que ele pensou nisso? Mas ele não se decepcionou com isso, foi vitorioso até o fim. Fecha os teus olhos. Senhor amado, queremos vencer, seja lá com o que for que a vida nos dá. Queremos vencer em qualquer circunstância, em qualquer situação. Queremos caminhar em triunfo. Senhor amado, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Enche de fé, enche de esperança, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém.